Tô no universo do direito. Isso aí, né? Direito processual penal ainda. Com certeza. Deixa eu compartilhar a minha tela. Quem lembra a aula passada foi a aula 21? Alguém anotou isso? Sim, 21. Obrigada. Então, nossa aulinha 22. Estão visualizando minha tela? Está sendo compartilhada ou não? Acho que agora vai. Está sendo compartilhada, gente, minha tela? Tá. Oh, God. Vai, vamos. Então, aula 22. Deixa eu ver quem tá falando comigo aqui, peraí. Sim, Dani, beleza. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos finalizar, então, o estudo das provas no direito processual penal. Hoje nós veremos as provas documentais, a prova documental, né? Os indícios probatórios, o que significa o famoso indício probatório, e depois a busca e apreensão, certo? A busca e apreensão, ela está no capítulo que fala das provas, mas existe uma crítica doutrinária que ela deveria estar lá nas medidas cautelares, juntamente com as prisões, por exemplo. E não uma prova, porque, na verdade, ela é uma medida para se chegar a uma prova, né? Mas o legislador colocou aqui nas provas, então a gente estuda neste momento. Então, vamos lá. Vamos começar nossa aula de hoje falando da prova documental. Gente, a prova documental está do artigo. Deixa eu aumentar a letra. Que me peçam. Eu vou me adiantar. Fundamento legal, gente, da prova documental vai dos artigos 231 ao 238 do CPP. O conceito está lá no artigo 232, que diz assim: define como que ele define o documento, né? O que seria o documento? Quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Então, aqui a gente já vê o que é instrumento, né? E o que vem a ser público ou particular. A gente já vê que tem essa distinção. Documento público, né? Aquele feito em cartório, por exemplo, uma confissão de dívida também, né? Um documento, uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, qualquer documento em cartório. E particular, por exemplo, um documento que o réu mandou para a vítima, uma carta escrita que o réu mandou para a vítima, né? Seria um exemplo de prova documental particular, né? Então, vamos lá. Anotem assim, o caput do artigo 232... Gente, eu não quero isso. Como que faz para tirar? Caput do artigo 232 define documento como... Vou trazer aqui para o nosso material o 232. Vamos, quem puder aí abrir o CPP, aí a gente vai fazendo a leitura conforme a gente vai estudando. Eu não vou colocar todos os artigos no material, porque vai ficar muito extenso, né? Para quem estudar depois, vai ver que se trata somente de artigos de lei. Então, eu vou
Não vou colocar todos os artigos. O artigo 231 fala o seguinte: salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documento em qualquer fase do processo. Então, em qualquer fase, enquanto estiver ainda havendo a instrução, né, a produção de provas, é possível juntar documento, prova documental. Artigo 232. Consideram-se documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Parágrafo único. A fotografia do documento devidamente autenticada se dará o mesmo valor do original. Esse eu vou colar aqui no nosso material. Então, essa daqui, gente, é a definição de documento. Joia. Vamos anotar, então, o que são esses instrumentos aqui que o legislador trouxe? Documentos quaisquer escritos, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. Sobre o público e particular a gente já falou. Mas o que vem a ser esses instrumentos? Esses instrumentos, também chamado de documento pré-constituído, são os documentos pré-constituídos, né? Constituídos cautelarmente. Então, eles são documentos que antes do processo penal eles foram feitos e para ser juntado e serão juntados neste momento. Então, anotem assim: instrumentos de papel, instrumentos são aqueles documentos elaborados com o objetivo de comprovar determinado fato no futuro. Não tinha necessidade, né, do legislador trazer essa distinção, né, já que o documento poderia ser qualquer papel escrito, mas já que ele fez essa distinção, então a gente tem que ver o que vem a ser o instrumento que é diferente do papel, né? Então, instrumentos são aqueles documentos elaborados com o objetivo de comprovar determinado fato no futuro, exemplificando uma escritura de compra e venda, o pacto antinupcial, uma confissão de dívida. Anotem aí. Aqui, gente, falando, né, no geral, o que vem a ser instrumentos para o legislador, tanto aqui no processo penal quanto na lei civil, né? Confissão de dívida, nanã. O que eu não coloquei? Contrato de compra e venda, né? Uma escritura de compra e venda. Beleza, isso é o instrumento. Depois disso, o que vem a ser o papel, já que o legislador diferenciou isso. Desculpa. Professora, Oi. aproveitando que você parou aí, você fez o teste lá? Fiz, deu negativo. Acabei de lembrar. Fiz, é negativo. Eu vi que semana passada ninguém falou nada, eu fiquei quieta também. Gente, papéis. O que seriam papéis aqui nesse artigo 232? Seriam o papel escrito, né? Mas que não foi feito com a finalidade de produzir prova, né, pré-constituída. Então, ele é diferente do instrumento. Ele trata-se também de papel escrito, mas ele não teve o objetivo de constituir prova, né, de pré-constituir prova. Então, anotem assim: papéis são escritos que podem, tratam-se de escritos que podem servir como meio de prova vírgula, embora não tivessem sido produzidos
com esse objetivo. Por exemplo, uma carta do réu à vítima ou a uma testemunha, uma carta escrita pelo réu, vou colocar aqui, uma carta escrita pelo réu, a título de exemplo. Depois a gente viu a possibilidade de utilização da cópia, né? Vimos também que pode ser aí público ou privado, acho que não tem necessidade da gente conceituar, né, o que vem a ser. Então, vamos colocar aqui o caput do 231, que eu li para vocês, e eu vou falar sobre ele agora. Ela, aproveitando aí, sem querer cortar você, mas já cortando, essa carta escrita pelo réu aí, esse aí pode ser até num pedaço de papel higiênico, viu? É um documento, né? Sim, uhum. Porque já aconteceu. Tem uma formalidade mesmo. Já aconteceu em presídios, assim, do interno não ter acesso a um papel, e ele escrever num papel higiênico e o juiz considera uma prova do que ele está passando ali, né? Algumas. Sim, pode ser sim. Não tem nenhuma formalidade, não. Qualquer documento escrito. Então, o 231 falou assim para a gente: salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo. Então, por que eu selecionei esse artigo aqui? Porque existem exceções, por exemplo, do tribunal do júri, em que não se pode, no plenário, apresentar um novo documento, certo? Para o advogado ou o Ministério Público, quem quer que seja, apresentar um novo documento, ele tem que ter dado, lá no tribunal do júri, tá? Tem que ter dado prazo de 3 dias para outra parte se manifestar. Então, ele não pode simplesmente chegar no tribunal do júri e apresentar um novo documento no plenário do júri. Então, vamos anotar assim. A prova documental, então vamos anotar assim, no processo penal, a prova documental pode ser produzida a qualquer momento. Vírgula, ao contrário da lei civil. Na lei civil, durante a fase instrutória, então, somente terminou a fase instrutória, não pode mais juntar. Aqui não, a qualquer momento. Uma exceção. A regra sofre uma exceção. Em processo de competência do tribunal do júri, o artigo 459, segundo o artigo 479, é vedada a exibição de documento em plenário. É vedada a exibição de documento em plenário, vírgula, sem que a parte adversa tenha sido comunicada com antecedência mínima de 3 dias. Então, a regra é o artigo 231, caput, só tem caput ele, né, na verdade. Só um pouquinho, já volto lá. E a exceção
Está lá no 479, em que é vedada a exibição de novo documento, né, em plenário. Por quê? Porque tem que dar 3 dias para outra parte se manifestar sobre o documento. Joia? Além dessa exceção legal, né, prevista ali no 479, tem também a exceção quanto ao tipo de documento, né? O documento obtido ilicitamente ou por meio de uma interceptação também lícita, né? Interceptar uma carta, por exemplo, sem a devida autorização. Também é uma exceção à regra, né? Mas isso a gente já viu lá na produção de prova ilícita. Não tem necessidade da gente colocar nosso material neste momento. Então, vamos lá, gente. Vamos falar, então, da prova, dos indícios de prova. Indícios. Muitos já ouviram falar de indícios, até por mim, eu sempre falo, para embasar uma denúncia, é necessário ter prova da materialidade e indícios de autoria. O que é isso? Prova da materialidade. Tem que ter prova que o crime realmente existiu, né? Então, tem um cadáver, tem uma res furtiva, tem uma pessoa estuprada, enfim. Indícios da autoria. Claro que não está comprovada a autoria no início de um processo, né? Vai ter toda a fase instrucional, mas tem que ter indícios daquela autoria. Então, esse indícios é um meio de prova e é o que a gente vai estudar neste momento. Está previsto lá no 239 do CPP. O que seria esse indício? Olha, veja bem, se eu chegar na cena de um crime e tiver ali um cadáver e ao lado uma pessoa com uma faca na mão, com a mão ensanguentada, tem indícios, né? Eu presumo que essa pessoa seja a autora do crime. Então, tem indícios que essa pessoa seja a autora do crime. Se está ocorrendo uma confusão, uma briga, né? E quando eu chego ao local, a pessoa tem uma pessoa caída, machucada, e outra pessoa rasgada, outra pessoa com algum objeto contundente na mão, enfim. Então, isso são indícios, não são provas em si, tá? Mas são indícios de prova, que faz presumir, né? Faz presumir num raciocínio lógico que para se chegar numa prova. Então, existem os indícios que, se for raciocinar logicamente, e é presumível que vai se chegar numa prova. Isso seria indícios, tá? Mas vamos para a teoria. Vou puxar lá o fundamento legal, então, é o artigo 239. CPP, vou pedir para o nosso amigo Vitor Hugo ler para nós. Pode? Deixa eu só pôr um material aqui para o pessoal ir acompanhando também. Aí, pode ler, por favor. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Muito bem, obrigada. Nada. Então, o conceito, gente, está no próprio 239, né? Então, vou colocar aqui. 2.1, conceito. Está no 239. Circunstâncias conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução concluir a existência de outro fato, de outra circunstância, né? De outra ou outra circunstância. Joia. Vamos lá, o que eu tenho para falar mais do indício. Um conceito aqui doutrinário, tá? A gente viu o conceito legal, vamos colocar aí. Conceito dado por Rogério Sanches Cunha.
Observa-se que o indício uma circunstância certa da qual se pode tirar, vírgula, vírgula, por indução, vírgula, por indução lógica, vírgula, uma outra conclusão. Beleza? Daí eu falei os exemplos, né, para vocês. Quanto à validade, gente, da prova indiciária, aliás, quanto ao valor probatório que é dado à prova indiciária. Não há dúvida, né, que tem um valor probatório, mas é importante mencionar que ela sempre tem que estar atrelada a outros elementos de prova, né? Então, assim, se você, naquele exemplo do cadáver, ela pode estar atrelada a uma confissão, ela pode estar atrelada a uma filmagem, ela pode estar atrelada a uma testemunha presencial, ao exame de corpo de delito, né, que vai ter vestígios do ofendido nas mãos do réu, por exemplo, enfim, entre outros. Então, assim, é bastante criticado pela doutrina, é um pouco criticado, sim, por tratar-se de indício, né, por tratar-se de silogismo, assim, você tem que fazer uma indução lógica para chegar a uma conclusão. Porém, nunca será utilizado sozinho, em dúbio pro réu, né, ele sempre será atrelado com outra prova. E assim, se nós analisarmos o que a gente estudou até agora, todo meio de prova, ele tem que estar atrelado, né? A gente viu a confissão que era vista como a prova máxima antigamente, né? Hoje ela precisa estar atrelada com outros meios de prova para ser considerada aí uma prova contundente, né? Para ser fundamentada aí no juiz, para o juiz fundamentar uma sentença, ele fundamenta na confissão atrelada a algum outro meio de prova e nunca sozinho. Então, vamos fazer essa observação, tá bom? Coloque assim, OBS. Por óbvio, que a prova indiciária deve ser analisada em confronto com as demais provas dos autos, vírgula, mas nem por isso em menos valor. Joia? Então, é isso sobre os indícios de prova. Alguma dúvida, gente, até aqui, tanto quanto aos indícios, quanto à prova documental? Se não tiver, a gente vai passar para a busca e apreensão. Não? Bom, também se tiver alguma dúvida, a qualquer momento é só chamar, tá? Então, vamos para o nosso terceiro e último meio de prova, é a busca e apreensão. Apreensão. Artigo 240, artigos ao 249. Então, vamos colocar o conceito. Já falei para vocês, né, que a doutrina
faz uma crítica quanto ao local em que a busca e apreensão está, né? Ela é estudada como elemento, como meio de prova, já que está no artigo 240 seguintes, né? Que fala dos meios de prova, capítulo que fala das provas. Porém, a doutrina faz essa crítica. Então, acho que é bom a gente anotar nesse sentido, né? Coloca assim, 3.1, crítica doutrinária. Depois a gente vê o conceito. Crítica doutrinária. Se não existisse crítica, o que a doutrina ia fazer, né? Então, vamos lá. Anotem assim. A doutrina, de forma unânime, acho que de forma unânime é muito, né? De forma majoritária, vamos colocar assim. Ou não vamos colocar, daí a gente não se compromete. A doutrina aponta a má colocação da busca e apreensão na sistemática do Código Penal, do Código de Processo Penal. Vírgula, elencada, que se encontra entre as provas. Ponto. Com efeito, por ter natureza nitidamente acautelatória, ter natureza nitidamente acautelatória, com o objetivo de impedir o perecimento de coisas ou pessoas, é considerada uma medida cautelar. A doutrina aponta uma colocação da busca e apreensão elencada que se encontra entre as provas. Com efeito, é considerada uma medida cautelar. Assim, deveria estar elencada ao lado por exemplo, do sequestro de bens do indiciado. Dando um tempinho aí para o pessoal copiar, então ficou assim. A doutrina aponta a má colocação da busca e apreensão na sistemática do Código de Processo Penal, elencada que se encontra entre as provas, com efeito, por ter natureza nitidamente acautelatória, com o objetivo de impedir o perecimento de coisas ou pessoas, é considerada uma medida cautelar. Assim, deveria estar elencada ao lado, por exemplo, do sequestro de bens do indiciado, né? Porque a gente... por que é deferida a medida cautelar? A busca e apreensão. Quando tem fumus boni iuris e periculum in more, que é justamente, né, os requisitos da medida cautelar. Então, ela nada mais é do que uma medida cautelar, né? Uma medida que é feita de maneira urgente, é deferida de maneira urgente para evitar o perecimento de uma coisa ou de uma pessoa, né? Então, existe essa crítica aí. Vamos para o conceito. A busca, a gente tem dois institutos aqui, né? A gente tem a busca e a apreensão, mas na verdade é uma expressão, busca e apreensão, né? A busca consiste na procura da coisa ou pessoa
A apreensão consiste... A apreensão é o ato de retirar a coisa ou a pessoa da esfera de quem a detém. Então, gente, muitos já devem saber do que a gente está falando, né? Mas para quem não se localizou ainda, a gente está falando, por exemplo, quando os juízes pedem um mandado de busca e apreensão na residência de fulano, por entender que ali existe um objeto de crime, existe uma arma que foi utilizada para um crime, por exemplo, e que para um homicídio, né? E que se não houver essa busca e apreensão, essa arma pode aí, o sujeito pode, por exemplo, jogar, esconder, né? Jogar ela no rio, enfim. Um exemplo seria esse. Ou, veja bem, deixa eu pensar, uma busca e apreensão para apreender drogas, né? Eu acho que o mais comum que a gente vê é isso, né? A busca e apreensão, mandar de busca e apreensão para procurar drogas, né? Muitas vezes tem a busca e não tem a apreensão, né? Existe um mandado de busca e apreensão, você procura para apreender, mas muitas vezes existe a busca e apreensão que é infrutífera, né? Que ela não consegue aí achar nada ilícito. Vamos ver. O que mais que a gente precisa verificar aqui quanto à busca e apreensão? O momento processual e quem que pode ter iniciativa. Isso está lá no 242. Vamos lá, vou pegar o 242. Antes, gente, vamos ver o 240, parágrafo 1º, que fala do que pode ser apreendido. E deixa eu ver aqui. Vanessa, consegue ler pra gente? O 240? Isso. A busca será domiciliar ou pessoal. Parágrafo 1º. Proceder-se-á a busca domiciliar quando fundadas razões autorizarem para... Continua, prof, todos? Por favor. Tá. A linha A, prender criminosos. A linha B, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos. A linha C, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos. A linha D, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. A linha E, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu. A linha F, apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato. A linha G, apreender pessoas vítimas de crimes. A linha H, colher qualquer elemento de convicção. Parágrafo 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados na linha B a F e letra H do parágrafo anterior. Obrigada. Veja bem, a G aqui fala prender pessoas vítimas de crimes. Então, imagina que a pessoa está sendo sequestrada, né? Ela é vítima de um sequestro. Daí, tem-se um mandado de busca e apreensão para ir até o local e, se encontrar a pessoa sequestrada, vai apreender ela, certo? Então, seria nesse sentido essa linha H. A linha F, ela é discutida porque a Constituição Federal de 1988 não recepcionou essa linha F, né? Quando fala da inviolabilidade, né, das cartas, da correspondência. Então, existe aí essa observação, vou até colocar aqui. A CF 88 não recepcionou
esta linha. Depois, objetos apreender armas e munições, ou objetos, cadê onde eu estava? Apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados ao fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova ou infração ou à defesa do réu, daí vem todos aí objetos. O A é para apreender criminosos, né? Então, expede-se um mandado de busca e apreensão em determinado domicílio para ver se existe criminoso ali escondido, né? Apreender vítimas de crime, já falei, ou colher qualquer elemento de convicção, qualquer elemento que pode servir aí como prova. Beleza, então. Então, vamos colocar aqui um momento em que essa busca, apreensão pode ser realizada. Certo? Momento processual. Notem aí. A diligência pode ser realizada durante a fase investigativa, né? Então, durante o inquérito policial, né? Durante o processo, ou até durante a execução da pena, tá? Então, pode ter aí mandado de busca e apreensão deferido até durante a execução da pena. Porém, gente, é fato que é mais visto, né, essa medida durante a fase investigatória, né, investigativa. Os exemplos já foram dados, né? Então, assim, para soltar a vítima, né, está ali ainda na fase investigativa. Para apreender droga, ainda está investigando a quadrilha. Então, imagine que existe uma interceptação telefônica legal, por exemplo, né? E daí esse pedido mandado, existe o fumus boni iuris e o periculum in mora. Então, é expedido um mandado de busca e apreensão para, então, os policiais irem até a residência e buscar e apreender drogas. Então, assim, é mais visto, é mais comum na fase investigativa mesmo. Quem pode pedir, gente? Legitimidade. Veja bem, é claro que é uma ordem do juiz, né? Mas pode ser requerida pela defesa, pelo próprio réu, imagina que ele saiba que algo necessário para comprovar a inocência dele, ou até de circunstâncias do crime, encontra-se em determinada residência. Ele demonstra os requisitos e pode, sim, o juiz deferir. Então, pode ser, vamos colocar assim, colocar legitimidade. Qualquer um de dentro do processo, professor? Oi? Qualquer um de dentro do processo, pode ou não, necessariamente? O querelante, o querelar, eu vou colocar aqui, o ofendido, né? Todas as partes processuais, Ministério Público ou juiz de ofício. Então, a legitimidade, vamos colocar assim, que o mandado de busca e apreensão expedido, né, pelo juiz de ofício ou a requerimento. Quem pode requerer? O requerimento do ofendido, do querelante, do assistente de acusação, do Ministério Público e até
do réu. Ai, ai. Pode ser determinada de ofício, mediante requerimento de qualquer das partes. Beleza. Busca pessoal ou busca... Vai estar lá no 240, parágrafo 2º, a gente já falou aqui em cima, né? Quanto às buscas. Existe a busca pessoal, né? E a busca por objeto, né? Então, o que seria uma busca pessoal? Não é feito em uma residência. Desculpa, a busca pessoal e a busca domiciliar. A busca domiciliar é feita na residência, né? Na casa. E veja que aqui no processo penal, diferentemente do processo civil, a casa ela é mais ampla, não é só onde a pessoa habita. O escritório de advocacia pode ser considerado uma casa, então, né? Pode ser deferida mandados de busca e apreensão em outros lugares que não somente a residência, né? Um veículo pode ser objeto, né, de busca e apreensão, enfim. Então, existe a revista pessoal, como a gente viu aqui, ó, busca pessoal, aqui no parágrafo 2º, ou as mencionadas no parágrafo anterior, né, que daí seria uma busca domiciliar. Vamos lá. Então, coloquem assim. Duas são as modalidades de busca. Vamos colocar modalidades. A. Domiciliar. B. Pessoal. Que também é chamada de revista pessoal, né? Aí, veja bem, a revista pessoal, ela é feita... ela deve ser feita, né? Não é que ela é feita, ela deve ser feita de maneira, de acordo com a norma, né? Com o Código de Processo Penal, então, de maneira... deixa eu até ver o termo que o legislador utilizou aqui. Vamos lá no artigo 244. Vai ser 244. 249 fala alguma coisa. A busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. Então, deve ser feita, enfim, de maneira contida, de maneira serena, né? E ela tem que ter aí os indícios, né, o perigo da demora, né? Que é o perigo in mora, e o fumus boni iuris também, né? Que é as fundadas razões. Então, anotem aí as modalidades, pode ser tanto domiciliar quanto pessoal. Vamos anotar aqui na domiciliar a questão da casa. Observa-se que a expressão casa tem significado amplo para o processo penal. Beleza? Quanto à revista pessoal, acho que é isso. Quanto à revista pessoal, a gente já falou. Beleza. Último ponto, então, gente, quanto à busca e apreensão, seriam os requisitos, né, que é o fumus boni iuris e o periculum in mora. Então, vamos lá, 3.6, requisitos. Anotem assim, por tratar-se de medida de caráter cautelar, por se tratar, né? Se tratar, não por tratar-se, por se tratar de medida de caráter cautelar,
exige os requisitos do periculum in mora. Vou colocar aqui os requisitos. Periculum in mora. E B, fumus boni iuris. Boi não, tá, gente? É boni. O que é o periculum in mora? É o perigo da demora. Veja bem, se não for realizada essa busca em apreensão neste momento, a prova vai se desfazer-se, ou a pessoa vai correr perigo, enfim, tem esse perigo da demora, tem que ser deferida naquele momento. E o fumus boni iuris são as fundadas razões, né? Tem que ter aí indícios para que seja deferida essa medida também, tem que ter razões de ser deferida, né? Então, anotem aí, conceituando, periculum in mora. Trata-se da demonstração não vou copiar não, depois a Bruninha me manda, porque eu vou resumir aqui para vocês. Trata-se na demonstração de que a demora na tomada da medida acarretará o perecimento da prova. Vou copiar, agora eu já me achei aqui. Trata-se na demonstração de que a demora na tomada da medida acarretará o perecimento da prova, vírgula, dos vestígios do crime, vírgula, tudo a recomendar a urgência com seu deferimento. A urgência em seu deferimento, né? Tudo a recomendar a urgência em seu deferimento. E o fumus boni iuris, coloquem assim. A expressão significa fundadas razões ou fundadas suspeitas, né? Ou fundadas suspeitas, suspeita. Bom, fundadas razões. Ponto. Entende-se que a autoridade com base em elementos concretos
deve realizar uma análise positiva. Deve realizar uma análise positiva embora provisória, da existência de motivos que possibilitem a diligência. Confuso, né? Na verdade, verdade verdadeira, quem deveria colocar assim, a expressão significa fundadas razões ou fundadas suspeitas, coloca assim, no caso da revista pessoal, né? Daí é por suspeita, né? Entende-se que a autoridade, com base em elementos concretos, deve realizar uma análise positiva, embora provisória, da existência de motivos que possibilitem a diligência. Na verdade, assim, o que é a expressão? É a demonstração da existência de motivos que possibilitem a diligência, né? Tem que ter aí fundadas razões, ainda que provisória, né? Gente, esses são os requisitos, então, da busca e apreensão, também finaliza a busca e apreensão. Então, hoje nós vimos os indícios de prova, busca e apreensão como prova, busca e apreensão, e documento como prova aí no processo penal. Alguma dúvida até aqui? Daí, se não tiver dúvida, eu vou falar para vocês o que estudar para a prova. Sem dúvidas? Ai, minha garganta tá coçando. Nenhuma dúvida? Tudo certo? Tá bem? Falta alguém copiar, que daí eu vou fechar aqui. De boa? Beleza. Então, deixa eu salvar aqui, que daí eu vou ter que abrir a prova aqui para eu falar mais ou menos para vocês. Um norte. Só vou dar um norte para vocês seguirem. Já que não teremos tempo hábil para uma revisão. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui. E aí, tem alguém tomando vacina aí que vai tomar amanhã? Alguém de 39 aninhos que vai tomar vacina amanhã? Não? Chegando na minha idade, professora, 18 anos, aí demorar, né? Vai demorar um pouquinho, então. 18 anos vai demorar, eu acho, né? Vai demorar um pouquinho. Assim mesmo, né? Mas nessa idade aí, você tá bem protegido. Tá com imunidade alta. Deve fazer muito exercício físico também. Vamos lá, gente. É matéria do segundo bimestre, né? Mas, assim, dando um norte, como a gente viu bastante coisas, anotem aí para vocês verem aí. O lugar da consumação do crime, né? Teoria adotada quanto ao lugar da consumação do crime. Das provas, dei uma olhada na confissão. Dei uma olhada na busca e apreensão. É bom que vai estar bem redondinha a busca e apreensão. O que mais? Deixa eu ver aqui. Vocês ainda estudam para a prova, gente? Sendo online? Estudam, né?
Com certeza, professora, que é o dia inteiro, sábado, domingo, feriado. Não estuda, ainda me zoa, né, Vitor? Professora, eu estudo algumas matérias, por exemplo, processo penal, Que por conta audácia, de... professora. Oi, Vanessa? Processo penal você estuda? Eu estudo algumas matérias, não vou mentir, né? Tem algumas matérias que, tipo, é só na hora da prova mesmo que você vai lá e volta assistindo as aulas do professor, mas processo penal, por conta do concurso, eu estudo. Ah, que bom. Gente, então, provas, assim, uma maneira geral, se atentem à confissão, se atentem à busca e apreensão, Poderia ser prova oral, assim, a né, professora? o interrogatório, poderia ser prova oral, né? Verdade. Claro, Rafael, boa, hein? Oi? Misericórdia, pode interrogar só o Vitor. O pessoal que tá, o pessoal que tá treinando aí para ser delegado, ó, já aí treina, entendeu? Tá estudando para ser advogado, já treina, porque tem aquela prova oral lá para ser delegado. Já treina porque tem prova oral, né? Então, Aí você faz uma prova provinha oral. dessa fácil, assim, Vamos ó. fazer assim, ó. Quem ficar de exame vai ser prova oral, ó, que bom. Show, show. Rafaela, Aí é pressão, hein, Então vai ser professora? linchado. Oi? você não manda não é mais fácil mandar um slide com a matéria da prova? Não, mas já tem. Já tem todo o material, seu Divino. Todo o Já? material tá Tem, lá no Ava. Valdivino. Você quer Tem. que eu te mande a prova, Valdivino? Não é porque, As veja bem. as respostas. Ah, com as resposta. respostas? Ah, tá. Melhor ainda, né? Ó, é que eu tô olhando aqui, a gente viu, na verdade, os meios de provas, né? E a competência, jurisdição e competência, conexão e continência, é o que vai cair. Não tem muito o que pormenorizar mais, não tem como detalhar mais ainda, porque Dá para tirar de letra. bastante matéria, foi poucos pontos, né? Então, é meios de prova, jurisdição, competência e questão da conexão e continência, tá? Alguma dúvida? Ou só na hora da prova? Dúvida só na hora da prova. Só na hora da prova dá uma prova. Professora, qualquer coisa dá pra entrar em contato com você pelo WhatsApp aí pra perguntar alguma coisa da prova, né? Não. Ah, é que tá gravando, desculpa. Tira a gravação. Gente, eu vou fazer a chamada de vocês. Vou fazer a chamada. Peraí, deixa eu achar aqui. Mais uma vez, eu esqueci a lista lá no escritório, mas eu pego aqui e amanhã eu passo. Amanhã eu passo. Então, vamos lá. Vou colocando aqui quem está presente, que eu já vi. A Daniele, a Sheila, o Vitor, a Vanessa. Daniele não, Daniela lá, né? A Vanessa, a Bruna, o Valdevino, o Igor. Quem mais? Vanessa, Sheila, o Vitor, a Daniela, a Bruna, o Valdevino, o Igor. Mais alguém? Estamos em poucos hoje. Não, tem 10. Gabriela Gomes, Gabriela Rodrigues. Só. Vitor Hugo, já anotei. Gabi Gomes e Gabi Rodrigues. Rodrigues, joia. Deixa eu ver que é aula do dia 29. Deixa eu marcar aqui também. Aula 29/6. Amanhã, chegando no escritório, eu já passo a lista. Deixa eu interromper a gravação. Interromper a gravação, mas, gente, então tá, muito obrigada, tá, por todo esse semestre, uma boa noite para vocês, até logo, boa prova para todos, tá, boa noite, Semestre que vem Deus, novamente? e até mais. Hã? Semestre que vem tudo novamente? Penso que sim, não sei se, vamos ver. Top, top. Tá bom? Fiquem com Deus, gente, tchau, tchau. É que eu nem, na verdade, Vitor, eu não sei semestre que vem que aula que vocês têm. Enfim, mas
estaremos Prática penal a gente vai ter esse ano ou só ano que vem, será? processo. Eu acho que vai ter processo penal 2, né? Tem processo 2 ainda, né? Tá. Beleza? Tchau, gente. Boa noite.